Guerreiros, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depois de muitos problemas ontem é, com o nosso aparato digital aqui, a gente conseguiu baixar um novo programa para fazer a gravação de mais um vídeo de questões visando a aprovação de vocês aí no concurso para o cargo de soldado de segunda classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso foi pedido do, das nossas alunas presenciais aí, a Carol, a Amanda, enfim, de algumas pessoas que falaram assim, ó, essas aulas, essas questões aqui, a gente passou há mais de 10 dias para os grupos presenciais e não corrigiu porque elas estavam, de fato, pessoal, um pouco acima do nível exigido. E eu gosto de dizer para vocês assim, que quando a gente tem pouco tempo para estudo, e nesse momento, hoje é dia 7 de março, né? Nesse momento, nós temos um mês a princípio só para a prova, né? Para quem está preparando para a prova do dia 11 de abril. Já falamos e é fato que pode acontecer de ser suspensa, ser adiada, como aliás está acontecendo com quase todas as provas pelo Brasil. Mas isso nós não podemos contar com isso, tá bom? Não dá para contar com isso, ok? Vamos lá. Então, desculpa, eu acho que eu comecei a falar e não terminei. Com relação a estudar, quando a gente está muito próximo da prova, a gente não pode ficar estudando um nível mais alto. É um pouco de ruim. E essas questões aqui, deixa eu diminuir um pouco, que está muito grande, né? Vamos lá. Ó, assinale, a primeira questão era essa. Ó, assinale a alternativa redigida de acordo com a norma padrão de concordância. Vamos ver aqui que me parece que essa A, e um detalhe que eu vou falar aos nossos alunos de longe, os nossos alunos presenciais sabem que quando a gente passa questões, eu prefiro não resolver antes, eu resolvo na hora que eu estou conversando com vocês, e é nesse momento que eu estou resolvendo, tá? Vamos lá, ó. Constroem-se modelos de convivência. Nós já falamos a respeito dessa questão aqui, gente, ó, de ter um verbo pronominal, constrói-se. O ideal é a gente passar da seguinte forma, ó, modelos de convivência são construídos. E é bacana que são modelos. Modelos, não é a convivência que é construída, e sim os modelos. Modelos é no plural, constrói-se está no plural. A princípio, essa alternativa a gente não vê como errada. Como a gente faz as questões de português? A gente vai tentando eliminar todas as outras alternativas. Eliminou, beleza, é essa aqui. Não eliminou, ficou mais uma pelo menos. Vamos verificar então qual que é a mais correta, qual que é a menos errada, alguma coisa nesse sentido. Alternativa B, pessoal, ó, não haverão homens que sejam lobos de outros homens. O verbo haver aqui, vocês verificam que ele é no sentido de existir, existir, porque eu poderia colocar, não existirão homens que sejam lobos de outros homens. E nós enfatizamos que o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Se ele é impessoal, ele não concorda com homens, ele fica no singular, tá bom? Então, qual seria a correta essa alternativa? Não haverá homens que sejam lobos. Isso aqui está errada. Alternativa C. São necessários construir modelos de convivência. Olha só de você bater os olhos nessa alternativa, você já enxerga que está meio estranho. Mas por que está estranho? Gente, isso aqui a gente falou várias vezes, ó. Esse construir modelos de convivência é o que a gente chama, desculpa, o que a gente chama de sujeito oracional. É a oração inteira que é sujeito de são necessários, tá? E essa oração eu posso substituir por isto. Isto são necessários ou isto é necessário? Isto é necessário. Então, a alternativa C está fora também. Alternativa D. Várias formas de medo radicam-se no inconsciente. O
que radica-se? Várias formas de medo. Várias formas de medo são radicadas no inconsciente, como nós falamos na A. São radicadas várias formas de várias formas de medo, desculpe. Está no plural, várias formas, radica-se, precisaria estar no plural também. Seria, então, várias formas de medo radicam-se no inconsciente. E necessitam-se de projetos. Eu falei, estou achando até que eu já corrigi essas questões aqui, mas são muito parecidas. Talvez até essa questão a gente já tenha corrigido em algum outro simulado, né? Porque essa questão realmente caiu para soldado. Quando tem a preposição logo depois do verbo pronominal, não dá para a gente fazer aquilo. Eu não consigo falar assim, de projetos de segurança são necessitados. Não faz sentido, tá bom? Então, necessita-se disto, disto. Necessita-se disto e não necessitam-se de projetos. Necessita-se. É singular. Portanto, essa primeira alternativa, essa primeira questão, é a alternativa A. Vão marcando aí, em especial os alunos presenciais, e depois me falem quantas acertaram, tá bom? Porque a gente precisa fazer esse acompanhamento. Quando nós temos um grupo à distância, não está abrindo aqui, abriu. Quando a gente tem um grupo à distância, a nossa vantagem com relação a todos os outros estudos à distância, os grandes cursos aí, é que o nosso acompanhamento é individualizado. E como que a gente faz acompanhamento individualizado? Eu preciso que vocês façam, sem consulta, as questões e me passem quanto estão acertando. Vamos para 2, pessoal? Quanto à concordância nominal, a frase escrita de acordo com a norma padrão da língua é... E uma coisa eu falo aqui para o pessoal que tem pouca experiência ainda no ramo de concurso, nós temos 35 anos de experiência no ramo de concurso, quando a questão está falando quanto à concordância nominal, não procure, como a gente diz assim, cabelo em ovos, não, tá? Só vão para a concordância nominal. Ele não está falando de pontuação, ele não está falando de crase, ele não está falando de regência, ele não está falando de concursante verbal. Vamos só na concordância nominal? Essa questão aqui foi do Barro Branco, salvo engano. Deixa eu ver aqui. Aspirante da Polícia Militar. Para Hans Rosling, não sei se é assim que fala, nossas instituições sobre a condição dos humanos na Terra precisam ser revistas. Precisam ser revistos. As nossas intuições precisam ser revistos. Gente, intuições é feminino plural. Revistos está no masculino plural. Está fora essa alternativa. Concordam com isso? Devido à agilidade com que ocorrem, as melhorias, segundo Hans Rosling, chegam a ser surpreendentes. Olha só. Melhorias, surpreendente. Melhorias está no feminino plural, surpreendente está no singular. Está fora essa alternativa. Veja como é fácil fazer as questões dando uma olhada nas erradas, gente. Vamos excluindo as alternativas que vai sobrar normalmente uma. Ou em uma questão um pouquinho mais difícil da VUNESP, 2. Hans Rosling foi um excelente orador e seus truques de conferencista o auxiliaram a elaborar seu livro. Veja bem, um excelente orador, seus truques de conferencista, eu não enxerguei a princípio nada errado nessa alternativa. O que a gente faz? A gente deixa essa alternativa em stand-by, deixa ela ali em stand-by. Talvez ela seja certa, eu preciso só ver se as outras duas também estão erradas. Os leitores responderam diferentes testes, a partir do qual o quê? Dos testes. Testes é plural, qual é singular? Está errada. Né? Os leitores responderam os diferentes testes, a partir dos quais puderam se lançar a reflexões mais profundas. Perfeito, gente? Ainda há muito sofrimento e muita pobreza que poderiam ser facilmente evitadas em muitas comunidades. Há muito sofrimento e muita pobreza que poderiam ser facilmente evitadas. Olha só, nós estamos falando de sofrimento e de pobreza.
Pelo menos no estado atual da gramática, se eu tenho um masculino e um feminino, o meu plural faz no masculino, tá certo? Ó, muito sofrimento e muita pobreza que poderiam ser facilmente evitados, ok? A alternativa que sobrou, salvo o melhor juízo, é a nossa alternativa C nessas duas questões aqui. Então, não se esqueçam de ir passando para mim. Como a gente não pode fazer vídeos muito longos, eu vou tentar fazer 2 vídeos aqui, até a questão 7 em um e depois da 8 a 15 na outra, tá bom? Vamos ver só onde caiu isso aqui. Isso aqui é de soldado, tá? Soldado 2018. Alterando-se o trecho em destaque. Bom, aqui seria ideal que a gente tivesse colocado o texto associado, mas dá perfeitamente para resolver a questão só pelo texto aqui, tá? Facilita um pouquinho mais se vocês tiverem a prova na mão. É uma questão de 2018. Alterando-se o trecho em destaque na passagem, as mulheres trazem dentro dela um não sei o que perturbador, algo que as incomoda. Obtém-se versão correta de acordo com a norma. Ele quer alterar, né? O que ele quer aqui na questão, professor? Você tem que substituir algo que as incomoda por alguma coisa daqui e continuar tendo o mesmo sentido e está de acordo com a norma padrão. Então vamos lá. Alternativa A diz o seguinte: as mulheres trazem dentro delas um não sei o que perturbador, aflição que as causam incômodo. Aflição que causa incômodo às mulheres. A aflição que causa, né? Porque a aflição está no singular, o verbo precisa estar no singular. Está errada essa por conta disso. As mulheres trazem dentro delas um não sei o que perturbador, aflições que as causam incômodo. Aflições, então vamos lá. As mulheres trazem dentro delas um não sei o que perturbador, aflições que as causam incômodo. Pode estar certa essa? Pode, embora muda um pouquinho do sentido. Se a gente achar uma alternativa que esteja com a concordância correta e que mantenha o sentido original do texto, pode não ser essa. Aflição, vamos ver aqui, as mulheres trazem dentro delas um não sei o que perturbador. Aflição que lhes causam. Gente, estão lembrados que nós falamos sobre o lhes, tá? Lhes e lê. Eu só uso lhes e lê quando o verbo é transitivo indireto, ou seja, que exige preposição. Quem causa alguma coisa a alguém. Causa alguma coisa a alguém, ok? Essa aqui está correta. Aflições que as causam incômodo às mulheres. Então, aqui, nessa alternativa B, por que está errado? Porque seria ler e não a. Tá? Aqui está mais correto porque está lhes. Repetindo, quando que eu uso ler, professor? E quando que eu uso a? O. Quando o lhe eu uso quando o verbo exige uma preposição. Quem causa incômodo, ou melhor, quem causa alguma coisa a alguém. Então eu preciso ser lhes. A princípio é a C que está correta. Vamos lá. Aflições que lhe causa incômodo. Causa incômodo a mulher. Lhes causam incômodo. Tá bom? Lhes causam incômodo. Aflições que lhes causam incômodo. Vamos ver aqui, a C e a E, a princípio estão corretas. Aflição que lhes causam incômodo, ou seja, causam incômodo às mulheres. E aqui está aflições que lhes causam incômodo às mulheres. Agora, gramaticalmente, as duas estão corretas, mas o sentido de texto, as mulheres trazem dentro delas um não sei o que perturbador. Vocês acham que um não sei o que é uma aflição ou aflições? Um não sei o que é uma coisa só, é aflição. Embora seja um pouquinho mais difícil essa alternativa, essa questão, e tenha caído no soldado, vocês veem que também tem questões corretas, difíceis no soldado, a gente vê como correta essa alternativa. Aflição que lhes causam, aflição que causam
incômodo às mulheres, ou aflições que lhes causam incômodo às mulheres. Ok? Então, se você, meu aluno, porque a gente está testando se você está bem ou não, respondeu E ou respondeu C, vocês acertaram, tá bom? Embora a gente vá discutir depois essa questão, porque aqui, gramaticalmente falando, a alternativa E está mais correta, tá bom? Mas, textualmente falando, a alternativa C também está correta. Se você colocou C, meus alunos, se você colocou C ou colocou E, acertou, tá bom? Professor, mas qual é a alternativa correta? Qual é a alternativa correta, exatamente correta, segundo o gabarito? Alternativa E. Aflições que lhes causam incômodo. As aflições, plural, causam incômodo às mulheres. Aqui está aflição, causam. Não está tão correta, mas também eu vou aceitar como correta se vocês fizeram essa. Bom, mas como assim vai aceitar como correta? É porque a gente tem um trabalho de evolução do pessoal aqui, de evolução. Qual o tipo de erro que está cometendo, né? Aqui mais uma no barro branco, então a gente já se atenta. Aqui está falando sobre concordância nominal, ok? Dizem as damas e os elegantes da nossa terra que a língua portuguesa não é bom. Olha só, isso aqui é uma coisa que eu estou sem a mesa digitalizadora aqui, senão eu ia escrever aqui para vocês. Mas isso aqui é uma coisa muito importante, muito que a gente pontuou, está mostrando que a VUNESP gosta. Essa época aqui era ainda a VUNESP que fazia a questão do barro branco, né? E está falando aqui, ó, é bom, é necessário e é proibido. Tá lembrado que a gente falou? Ó, é bom, é necessário, é proibido. Só vai para é boa, é necessária ou é proibida se tiver o artigo A. E aqui tem o artigo A, né? Ó, que a língua portuguesa não é boa para isto, tá? Então essa aqui está fora, porque seria não é boa. O que vou contar não tem bastantes aventuras enredadas, peripécias, situações e incidentes raros. A questão é essa, ó. Bastantes aventuras. Vamos só fazer, é uma coisa muito tranquila, ó. Lembra que eu falei assim, ó, quando você tiver dificuldade no bastante, substitua pelo seu sinônimo muito. O que vou contar não tem muitas aventuras ou muito aventuras? Muitas aventuras. Isso significa que esse bastante aqui não é advérbio, tá? Porque aventuras é substantivo, então o bastante está alterando um substantivo, ele é uma palavra adjetivada, ele concorda com aventuras. Ficou muito fácil se você substituir por muito, não é? Porque eu vou dizer, o que vou contar não tem muitas aventuras. Então ele concorda, o bastante também concorda. Essa alternativa está correta, tá? As mulheres não gostam de poesia, romance, música ou drama, mas... Ixi, esse mas aqui... Drama, mas... E isso é sinal de que são ruins. Tá muito ruim essa alternativa, né? A gente chega a estar doendo. E isso é sinal de que são ruins. São ruins ainda, piorou mais ainda. São ruins, né? Alternativa delta. Aqui, ó. Eu creio que haja má informações circulando entre as mulheres e os touros de nossa terra. Gente, informações é plural, má está no singular. Não são, eu creio que haja má informações. Haja más informações. Olha só que difícil, né? É difícil essas questões, mas completamente possível de vocês acertarem. As damas e os elegantes acreditam que as narrativas em francês são melhor do que as em português. As damas e os elegantes acreditam que as narrativas em francês são melhor ou melhores, porque são narrativas. Vocês entendem que são narrativas? É plural? Então, as narrativas são melhores do que as em português. Questão 4, acho que a gente ficou com a
Já não lembro mais, o que vou contar não tem bastante. Alternativa bravo, tá? Vamos lá para 5, que já está acabando o nosso tempo nesse vídeo, estamos nos prolongando demais. Aqui não saiu aqui de qual prova que foi isso, mas vamos lá, ó. O combate à corrupção entrou na agenda pública, ocupando boa parte dos noticiários e das discussões políticas nas redes sociais. Nas redes sociais. Daí que tem que colocar aqui, ó. Menos discutida ou menos discutida? Menos discutida, porém, é a relação entre acesso à informação pública e o papel da participação direta dos cidadãos ou cidadãs? Cidadãos, né? Vamos tentar responder sem essa questão dos cidadãos, cidadãos, cidadãs. Porque esse plural aí, gente, o custo-benefício nunca cai isso na questões da... Dificilmente cai isso nas questões de soldado da VUNESP. Então, seria um custo-benefício muito alto, um custo muito alto a gente estudar isso. Entre outros. As novas tecnologias têm um papel crucial na agenda anticorrupção. Vamos ver, por exemplo, se a gente consegue eliminar quais alternativas por esse prioritários, que seria preenchimento da última coluna. Definir políticas prioritárias. Então, aqui a A estou fora, a B eu estou fora, a C eu estou fora, a D permanece e a E permanece. Gente, se a D permanece, olha só como que é tranquilo, como que é a forma de fazer as questões que fica mais fácil. Se eu já sei que são prioritárias e só tem a D e a E, eu não vou precisar verificar se está certo cidadãos, cidadões, cidadãs. São cidadãos, ok. Mas as duas são. Eu não preciso discutir isso. Eu preciso só ver se são menos discutido ou menos discutida. Gente, nós falamos nas nossas aulas que a palavra menos não existe. Estão lembrados que nós falamos só, a palavra alertas não existe, a palavra menos não existe. Existe menos. Eu não posso falar assim, eu estou tomando menos água, pelo amor de Deus. Então, se essa palavra não existe, só fica a alternativa E para nós. Ok? Tranquilo, 5E. 6. Tem uma charge aqui, para o concurso do Barro Branco, tem uma charge, deixa eu tentar aumentar um pouquinho essa charge aqui. Vou ficar no meio da charge. Desempregados, e aí, já arrumou alguma coisa? Não, e olha que eu já estou procurando. É o coelhinho da Páscoa falando com o Papai Noel, né? Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, a lacuna na fala da personagem... tá aqui uma lacuna. Isso aqui é bem tranquilo. Olha que eu já estou procurando, daí seria há 4 meses, fazem 4 meses, tem 4 meses. Gente, nós falamos em sala de aula muito claramente. E vamos repetir aqui para que vocês se lembrem. Quando eu falo de A com H nesse sentido aqui, é passado, né? Eu inclusive disse assim, ó, eu não posso falar com risco de vício de linguagem, pleonasmo, dizer assim, ó, encontrei com ela há 3 dias atrás, com H. Por quê? Porque o A com H já é atrás, é no passado. Tá? Então, toda vez que for passado nessa situação, é A com H, não é A sem H sem crase, não é A sem H com crase, não é fazem, porque fazer no sentido de tempo passado é impessoal, então é faz 4 meses e não fazem 4 meses. Tem 4 meses, poderia ser, é uma linguagem pobre, beleza, mas tem. Se são 4 meses, o verbo ter, ele não é impessoal como o verbo fazer, não. Ele tem que ir para o plural, porque são 4 meses. E tem, no plural, tem um circunflexo. Não esqueça disso, não. Então, essa questão 6 é
A alternativa bravo, tá bom? Vamos aqui para a última questão, para a gente encerrar essa etapa do nosso vídeo. E depois, deixa eu só marcar aqui, ó, a partir da questão, eu não sei se eu consigo gravar hoje é domingo, né? A partir da questão 8. Mas se eu não gravar hoje, amanhã eu gravo. Amanhã pela manhã eu já gravo isso. Outra questão aqui que fala sobre a concordância nominal. A concordância nominal está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa em... Há alguns anos, olha só, há alguns anos, a gente acabou de ver essa questão. Isso é exatamente assim, ó. Há alguns anos, esse há aqui não é no sentido de existir, é no tempo, então é há com H. Havia muitos motoristas desatentos. Olha, que pena. Ferrou a nossa questão. Por quê? Nossa alternativa. Porque o haver aqui, no sentido de tempo... haver no sentido de existir, e é isso que tem aqui, ó, existiam muitos motoristas, ele seria realmente havia. Seria havia, porque ele é impessoal, fica no singular. Agora, muitos motoristas desatentos, gente, muitos motoristas desatentos, ou então muito motorista desatento, tá? Tá errado então, né? Hoje, os brinquedos de crianças parecem mais arredondados, mas não há como evitar os arranhões característico da infância. Puxa, estava tudo certo, mas arranhões está no plural e característico está no singular, ok? Então eu queria que o pessoal aí, principalmente o pessoal do presencial, que ainda está, gente, errando algumas questões de bobeira, pessoal lá para Arapuã, Rinópolis, Lucélia, nós temos alunos de Flórida Paulista, graças a Deus, Mariápolis, Sagres, Salmourão, né? Todo esse pessoal nosso, principalmente Oswaldo Cruz, prestassem mais atenção nas questões. Bateu os olhos aqui, ó, arranhões característico. Não pode ser essa alternativa, tá bom? Mesmo tudo parecendo meio perdido, o respeito ao próximo e o amor à família eram indispensáveis. Putz, tá tão bom. Estava tudo certinho, mas eram indispensáveis, né? Porque é o respeito e o amor. São duas coisas. Então, eram indispensáveis. Perfeito? Essa alternativa C está fora. Bloqueada pela força do tecido, segundo conta o narrador, a pequena bala não chegou nem a esfolar o irmão. Se vocês estiverem vendo alguma coisa de errado nisso aqui, manda para o meu WhatsApp. Eu não estou vendo nada de errado. O que foi bloqueada? A pequena bala. A pequena bala foi bloqueada. Ok? A princípio, a delta está correta. Na década de 80, época da infância do narrador, as espingardas de pressão eram popular. Puxa vida. Espingardas populares, né, gente? Espingardas populares. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui agora, que deve estar estourando o tempo meu, 30 minutos. Vocês estão vendo que está ruim aqui, ó, porque a gente teve que... esse programa é o Active Presenter. Ele não estava rodando na versão atual, a gente teve que rodar numa versão anterior. Tá? Talvez não saia tão bom quanto estava saindo, mas o conteúdo a gente espera que tenha sido bom. Daqui, no próximo vídeo que vocês tiverem, a gente vai corrigir então das questões 9 a 15 desse simulado de português que nós passamos. Pessoal, me mandem já, porque talvez não esteja disponível hoje no domingo, mas me mandem então, nosso pessoal do presencial, quantas questões dessas 7, isso, a gente vai corrigir do 8 ao 15 depois. Vocês acertaram, tá bom? Um grande abraço e bom descanso para vocês.